dia. Bom dia, tudo bem? 50 anos do Vivase, sejam bem-vindos. Bom dia a todos, amigos da GRH. Grande Marcelo. Marcelo, da Rede de Gestores do RH do ABC. Todos os convidados que estão entrando, e está aberto a todos as pessoas aí, não só podem ver a GRH, mas todos os seus convidados, seus apoiadores, para que entrem aí. Bom, o pessoal está entrando, Gato, a gente já pode dar início à nossa atividade. Conforme a gente vem falando, não é um horário britânico, é um horário nacional, né, de mudar os paradigmas e quebrar paradigmas, mudar modelos mentais, né, para que a gente possa aí fazer uma atividade sempre coesa e tal. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade da GRH, Associação dos Gestores de RH, possivelmente talentos também de recursos humanos, ou talentos, né, de gestão, né, sempre colocando. Nossas atividades são muito dinâmicas, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão com a gente diretamente, com a gente todos os dias. Por exemplo, hoje com o Gato aqui, além de patrocinador, ele vai ser a pessoa que vai mediar esse talk show com uma pessoa fantástica, que é o Sequim, né? E ele vai falar mais sobre esse assunto, né? All Benefits, a Real Foods, Acredita, a Global, a Nube, o Whisky, a USCS, a RM, Mabel, Galvão Advogados e todo o pessoal que nos apoia em todas as nossas atividades, sejam muito bem-vindos. A nossa atividade, e neste horário também, é para que você tenha as informações necessárias para ter ações rápidas, operacionais e estratégias dentro do seu RH, ou dentro da sua gestão, na verdade. Esses trabalhos, assim, é um terceiro módulo que ele vem se aprofundar em assuntos muito importantes. Importantes para a vida da empresa, importantes para a vida dos nossos colaboradores e para todos aqueles que estão dentro das empresas ou fora das empresas tentando penetrar nesse mundo executivo que nós temos. A GRH, como todas as entidades, essa ONG, primeira ONG de RH, os seus diretores, que eu queria aproveitar e parabenizar a todos que são voluntários, eu faço questão de falar isso, são voluntários nessa atividade de trazer cultura, conhecimento, network e negócio para toda essa região que nós atingimos. Nascemos na região do ABC, mas hoje estamos em todo o Brasil fazendo nossas atividades. Então, gostaria de apresentar nosso amigo Gato, que vai hoje mediar essa atividade fantástica. Gato, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse espaço junto a nós, e convidando pessoas excelentes suas atividades para que compartilhem. Mais uma vez, muito obrigado, e dou a palavra aqui ao Gato, e no final nós vamos falar um pouquinho dos projetos da GRH, que são fantásticos. Na próxima semana nós temos uma palestra imperdível. Gato, meu amigo, a palavra é sua. Muito obrigado, e a todos aqueles que já estão entrando, meu agradecimento e meu bom dia. Bom, em primeiro lugar, um extraordinário dia a todos os amigos aí da AGRH, associados, obrigado pela sua presença, agradecer ao nosso presidente, a Sueli, toda a diretoria da AGRH, que confia no nosso trabalho, e principalmente vocês, né, que estão aqui, daí, trabalhando ou não, em casa, em home office, e vieram aqui para conversar com a gente. Hoje, Rogério e amigos da GH, nós vamos falar de um assunto que assim, para quem é gestor de RH, para quem tem conhecimento, e a maioria das pessoas aqui são especialistas, é um assunto muito importante. O benefício saúde, a gente vai falar sobre isso, é um desejo de todos os colaboradores. É um desejo muito forte, ainda mais com essa questão da pandemia, ficou mais forte ainda isso. Tem uma pesquisa da ISS, o nosso convidado vai falar sobre isso, mas também é aquele que traz uma das grandes preocupações para todos os gestores de plano de saúde. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em 78, o custo do benefício saúde na folha de pagamento era de 1,5% do valor da folha. Hoje, tem empresas, na média, aí, gastando 15%, 20% do valor do benefício. Então, anualmente, os gestores de RH
tem essa função, né, de negociar com as operadoras, ver a questão do plano de saúde. E é isso que nós vamos debater hoje aqui, e se você está presente, você vai ter um debate de muita qualidade. Porque o cara que vem hoje aí é fera, fera. Vou falar dele daqui a pouco. Perguntas aí no chat, a gente vai tentar responder todas. A que nós não conseguirmos, aí nós vamos depois passar para o Sequim e vamos responder você individualmente, ok? Mas podem aí fazer as perguntas através do chat. Então, vamos lá. Vamos trazer o nosso convidado, o Ale, põe ele na tela aí, José Sequim. Agradeço imensamente. Já pudemos conversar um pouco sobre o debate de hoje. Ele simplesmente é superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, IESS. Foi diretor nacional da FENA Saúde, consultor em Previdência, ministro de Estado e executivo de Estado na época do, acho que, Fernando Henrique. Ele vai falar sobre isso também. Ele é membro da Academia Nacional de Previdência, e também foi conselheiro de Relações do Trabalho da FEComércio, e também do CECAP, que é o Centro de Altos Estudos e Controle de Administração Pública do TCU. É engenheiro eletrônico, teólogo de aeronáutica do ITA, com mestrado em engenharia, economia pela Unicamp e mestre de economia pela Universidade de Cambridge. Ou seja, o cara é uma fera, gente, e sabe tudo. Vocês estão tendo uma oportunidade única de conversar com alguém que entende do assunto. Por favor, Sequim, seu bom dia a todos nós aí. Cumprimento a você, Gato, ao Rogério, a todo o pessoal da AGRH, a todos que estão nos ouvindo. Um bom dia a todos. Um grande prazer, uma grande honra estar com vocês. E agradeço o convite e a oportunidade que vocês estão me dando aqui de falar desse importante tema na vida de todos os brasileiros. Sequim, já vou começar, então, só para vocês entenderem, tá? Para você falar um pouquinho rapidamente da sua carreira e até chegar no INSS, que isso acho que é muito importante para as pessoas conhecerem a sua experiência. Bom, nascido em Caxias do Sul, estudei no ITA, em São José dos Campos, fui para a Unicamp, fui para a Inglaterra, em Cambridge. Minha carreira profissional foi no IPEA, Brasília. Atuei na Secretaria de Planejamento da Presidência da República, na assessoria econômica do presidente Collor, na ocasião. Fui secretário adjunto do Tesouro Nacional, de Política Econômica, durante a elaboração do Plano Real. Fui secretário executivo do Ministério da Previdência e consultor financeiro em Previdência. Em 2006, após um período de consultoria em São Paulo, eu recebi um convite para montar um instituto que fosse voltado para pesquisa em saúde suplementar. E aí montamos esse instituto, que passou a se chamar IESS. A gente fala simplificadamente IES. Fiquei 4 anos. Eu saí do instituto aceitando um convite para ser diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Fiquei até 2 anos atrás, aí retornei ao IES, estou de volta ao IES já há 2 anos e pretendo continuar mais algum tempo por aqui. Então, perfeito. Antes da próxima pergunta, destacar aí a presença na nossa webinar do Marcelo, da Rede Gestores, grande parceiro nosso. Ô, Marcelo, obrigado, um excelente dia para você, obrigado por prestigiar sempre a GRH e estar em parceria com a gente. Obrigado, Edson. E, olha, é um prazer aí conversar com o senhor José Sequim, estar com ele, que eu acompanho a carreira dele, como eu também trabalho na área de gestão pública, acompanhei a carreira dele enquanto ele esteve como ministro e tudo. Olha, é um prazer enorme, muito top. Parabéns aí, Rogério, parabéns, Adilson, parabéns, Gato, por trazer uma palestra aí, tamanho peso para o ABC. Valeu, Marcelo, obrigado. Marcelo é um dos nossos pastores, um cara que nossos gestores aí e parceiro que acompanha o movimento de RH da região. Valeu. Sequim, vamos lá, então. Antes de entrar no assunto reajuste de plano de saúde, rapidamente, explica para nós o que é o IESS, que eu sempre chamei aqui assim, agora eu vou chamar de IES, até que é muito positivo chamar de IES, né? Que é esse
Instituto de Estudos em Saúde Suplementar. Só para as pessoas entenderem qual é o trabalho que você desenvolve à frente do IES. É uma instituição que foi montada para fazer estudos técnicos, pesquisas, elaborar análises, levantar estatísticas, informar, educar sobre os princípios que fundamentam a atuação da saúde suplementar, dialogar com os legisladores, Congresso Nacional, com o órgão regulador, com a imprensa, com o judiciário. Tudo isso com o objetivo único, que é aperfeiçoar a saúde suplementar, que hoje serve a mais de 48 milhões de brasileiros em planos médicos, mais 27 milhões em planos odontológicos. Eu diria que o setor ganhou informações de qualidade, informações consistentes, que permitem que se tomem melhores decisões. Isso não apenas por parte das operadoras, mas também por consumidores, pessoas que querem ter plano, por beneficiários, pessoas que já têm planos. Eu digo, o IES não presta assessoria, ele não vende serviços. Tudo que a gente produz fica disponível no site para todos que quiserem ter acesso. Eu destacaria dessa produção o cálculo da VCMH, vamos falar isso daqui a pouco. Publicamos diversos livros, o próximo será lançado daqui a 4 dias. Temos um banco de dados que é muito consultado por estudantes, pós-graduandos, pesquisadores. Fazemos congressos anuais com a magistratura, já fizemos 11 congressos. Realizamos cursos à distância com a Escola de Magistratura, com a Escola de Negócios de Seguros. Enfim, essas são as atividades mais importantes que o IES tem feito e vai continuar fazendo daqui para frente. Perfeito. Diria, então, que o propósito do IES hoje está sendo cumprido aqui nessa live, né? Estamos levando informação a um público que é extremamente, que vai utilizar tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Bom, vamos começar, então, a falar sobre o assunto. Pesquisa realizada em abril de 2001, encomendada pelo IES ao Vox Populi, colocou em terceiro lugar como um dos itens mais desejados para a população. Como esse benefícios, plano de saúde, é um fator forte de atração e retenção, eu queria fazer uma pergunta que eu também, como trabalho há muito tempo na área, 43 anos na área, tenho as minhas visões, mas eu queria saber a sua, Sequim. Depois de 22 anos da ANS, como é que está e o que melhorou e o que ainda... Como é que está essa situação aí de 22 anos da lei que regulamentou o mercado? Porque antigamente, viu, Sequinha, a gente tinha que vender plano de saúde, era terrível, para alinhar coberturas. E o diferencial era banho de luz na fisioterapia, que coisa que nem existe mais hoje. A medicina muda muito rápido, muito rápido. Tem os mitos da medicina, teve o mito da bota e palmilha ortopédica. Na minha idade, as crianças tinham que usar bota e o ortopedista receitava bota e palmilha. Hoje ninguém mais usa e está todo mundo andando bem aí. Então tem os mitos. E tem coisas positivas. 15 dias de internação de UTI, aí seu pai estava na UTI, terminava pelo plano, aí tinha que vender casa, carro. Eu vi várias pessoas perderem assim, o patrimônio todo para tentar salvar um filho, um pai. Então, a lei corrigiu muita coisa, mas eu queria saber a sua visão, depois de 22 anos, o que aconteceu. Olha, Gato, acabamos de lançar um livro, foi lançado no começo desse ano. A pergunta do livro o título do livro é exatamente o seguinte: Saúde Suplementar, 20 anos de grandes transformações no setor de saúde suplementar. É uma coletânea de autores, são 24 autores ao todo, cada um escrevendo um capítulo. O foco era olhar para esses 20 anos, o que aconteceu, o que mudou de importante na saúde suplementar e olhar um pouco o futuro, o que podemos esperar. Eu penso, Gato, que a saúde suplementar está muito melhor hoje do que na época que ela não era regulada. A regulação tornou o sistema suplementar muito mais confiável para as operadoras, mas também para os consumidores e beneficiários. Eu ilustro coisa que você já acabou de falar. Hoje, para você ter uma operadora,
você tem que obter autorização da ANS. Para você praticar o preço, você tem que ter uma nota técnica que justifique, com base em estudos atuariais. Essas exigências inibiu o que eu chamo de o empresário aventureiro, aquele que abria uma operadora, colocava tempos de carência enormes. Quando as pessoas começavam a comparecer porque estavam elegíveis aos serviços, ele fechava as portas, deixava todo mundo ao azar e abria uma outra operadora numa outra sala, às vezes até na mesma. Isso não acontece mais. Eu acho que então ela aperfeiçoou muito o mercado, tornou ele mais confiável para as pessoas e para as operadoras. Nesta pandemia, as pessoas, eu acho que sentiram mais profundamente a necessidade e utilidade de ter um plano de saúde. Você lembrou, há contas aí que vão a algumas centenas de milhares de reais para pagar longas estadias em internações. E a pesquisa que você mencionou, dessa vez o IES encomendou junto à Vox Populi, é a sexta que realizamos. Ele mostrou o seguinte, que as pessoas valorizam o plano de saúde, e valorizam porque elas têm a sensação de segurança. Eu terei a quem recorrer caso eu precise. É como as pessoas responderem. Eles também recomendariam o plano para amigos. Eles também têm intenção de permanecer no plano que tem alto grau de satisfação. A gente também mede o grau de desejo. Ofereci uma lista de 15 itens, as pessoas ranqueavam por ordem de desejo. Primeiro, casa própria. Segundo, educação. Terceiro, plano de saúde. Em todas as 6 pesquisas que já fizemos. Mas nesse ano teve uma mudança. Carro aparecia em quarto, computador, telefone, celular em 10º. Pois bem, aumentou o desejo por ter carro, por ter telefone celular, por ter computador, por ter internet. Tudo isso provocado pela pandemia. As pessoas precisam evitar aglomerações. Uma delas é o transporte coletivo, daí o desejo por carro. Nós estamos aqui conversando, vendo o rosto de muita gente na minha sala, isolado na garagem de casa. Para isso, eu tenho que ter um computador, tenho que ter internet, tenho que ter telefone. Não se vai mais ao mercado, se faz compras pela internet. Então, isso mudou um pouco o perfil dos objetos de desejo. Colocou em alta hierarquia esses desejos que antes estavam lá em 10º lugar. Telefone, carro, computador, celular, etc. Tempos novos que estamos vivendo. Verdade. Perfeito. Nos anos 90, o meu sonho era ter uma operadora de saúde, no início dos anos 90. Eu estava me preparando para isso. Quando veio a lei, eu desisti rapidamente, porque eu fiz um trabalho para a empresa que eu trabalhava, uma autogestão de 25 mil vidas que eu administrava, sobre os impactos da legislação. Fui membro do Consul, antes de ser criado, inclusive a agência que elaborou a lei, e eu falei, gente, eu não quero isso para a minha vida, não. Agora ficou só para peixe grande. Mas vamos agora entrar na questão do reajuste em si. Você que está nos assistindo, preste atenção nessa parte, que vai ser um dos principais debates aqui que nós vamos ter com o Sequim, e ele vai transmitir para ele o conhecimento dele nesse assunto. Tivemos um movimento durante o nosso convite e hoje, que foi essa publicação da Agência Nacional de Saúde, do reajuste da inflação médica. Vou colocar aqui rapidinho, Sequim, um slide para a gente observar, para todos vocês observarem. Nós, na nossa consultoria, fazemos um acompanhamento desde 2011 aí, dos reajustes financeiros, não estou falando de reajuste técnico, dos planos de saúde. Então, nós temos aí, desde 2011, o acompanhamento do IPCA, que esse ano a previsão é 6%. Depois, nós temos o acompanhamento do reajuste autorizado pela agência, né, para os planos individuais, que nos surpreendeu com menos 8,19% dos planos individuais. Sequim, meu celular bombou aqui, da minha equipe também,
e do nosso parceiro Ronaldo, da Alpro. Ronaldo, depois alguém vê se o Ronaldo está aí, por favor, por gentileza, vê para mim. De clientes perguntando, pô, mas isso vai valer para o meu plano empresarial também? Não, pessoal, não. O Sequim vai explicar isso para nós. E nós temos os reajustes financeiros dos planos empresariais. Essa é a média de reajuste das principais operadoras que atuam no mercado, que ficou na média esse ano em 8,35%. Então, essa é a nossa realidade, e para quem é gestor, está assistindo a gente, eu que já fui gestor durante muito tempo, eu sei que para explicar para o presidente, para o diretor financeiro, olha, a inflação foi X e o plano de saúde vai ser Y, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque essa sinalização de desconto terá algum reflexo nos planos empresariais e popularmente conhecido como inflação médica, né? Eu sei que o IES não recomenda o uso desse termo, mas é o que a gente aqui popularmente nos clientes é que todo mundo fala inflação médica, que é o IVCMH, e explica para nós como é calculado e fala um pouco sobre esses impactos aí. Não, perfeito. Olha, a decisão hoje, pela parte da ANS, é uma decisão técnica. Há uma fórmula que define qual deve ser o reajuste. E a ANS desenvolveu essa fórmula por pressão do Tribunal de Contas, que fez uma auditoria e disse, mas cadê a regra escrita para o reajuste? Para que se torne claro, transparente para a sociedade. Como não havia, todo mundo ficava em dúvida que dados são massageados para produzir o índice de reajuste dos individuais. Então, hoje tem uma regra escrita. Essa regra produziu esse número, 8,19. Muito bom para os consumidores individuais hoje. Agora, não quero alarmar ninguém, mas no ano que entra, talvez o quadro seja bastante grave, inclusive para planos individuais, porque as despesas estão crescendo de forma bastante acelerada. Não só as despesas com Covid, que voltaram, estão ainda altas, intensas, com preços que foram para o espaço e para a Lua, mas com os tempos de internação que aumentaram muito. Então, temo, e agora vai voltar os eletivos que foram postergados, não temo que as despesas nesse ano sejam muito altas, e, portanto, o reajuste do ano que vem não vai ser do jeito que foi esse ano, negativo, primeira vez na história. Então, curtam, mas poupem, para poder continuar pagando no ano que vem. Não gastem esse dinheiro, porque a despesa aí vem. Bem, vamos falar... Eu queria que você falasse agora, Sequim, do IVCMH. Isso. Como que ele é calculado? Explica para nós, então, já que você deu essa abertura. Perfeito. Olha, esse é um assunto que é muito pouco entendido, até mesmo por pessoas que têm alto grau de inflação, de instrução. Inflação, dos economistas, é variação de preços, pura e simplesmente. Inflação médica é a variação de preços de itens médicos. Normalmente, ele é uma componente dos índices de preços. E, portanto, inflação médica mede remédios, honorários médicos, material de uso hospitalar, taxas e diárias. Eu tenho de vez em quando passa um carro aqui na frente, que está um zumbido grande, espero que não os atrapalhe muito, né? Então, com essas questões, isso que se chama inflação médica, preço. Agora, como é que se mede preço? Tem muitos. Tem o INPC, que mede variação de uma cesta de quem ganha até 8 mínimos. É usado para reajustar aposentadorias e salários. O IPCA é para quem ganha até 40 salários mínimos. O INPC, por exemplo, não contempla vinhos importados, champanhes e uísques, mas o IPCA sim. Então, isso vai dar sensações diferentes, por exemplo, em relação ao dólar, a variação desses preços aqui. Temos ainda o índice geral, que mede tudo, mede consumo, alimentos, aço, soda cáustica, cimento, telhas, material de construção. Temos até um índice para a cidade de São Paulo, FIPE, e agora a FIPE lançou, semana passada, um índice de
inflação para idosos. Vejam, temos muitos índices. Normalmente, quando você anuncia qualquer índice desses, as pessoas se lembram, mas o arroz aumentou muito mais do que a inflação. A gasolina subiu, o gás de cozinha aumentou muito, o transporte, etc., etc. E elas olham para essas variações individuais e medem a inflação. E têm a sensação de que a inflação não é correta, que o governo está trapaceando. Na verdade, não é nem o governo quem calcula esses índices aí, são entidades privadas. Então, cada um sente a variação de preços de forma diferente, a depender do que ele consome. E essa sensação ela é verdadeira, depende do que você consome. Quem não compra uísques não é afetado, em grande medida, pelo dólar. Como é que se mede a inflação? Se define uma cesta de consumo e locais de coleta. E uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, vai um pesquisador nestes locais e levanta os preços dessa cesta. Faz uma média ponderada, isso aí é que dá a inflação. Mas o que é VCMH, então? Isso. Inclusive, antes de você responder, a Laia, que está nos assistindo, Rosenberg, ela fala o seguinte, que você já explicasse também na sua pergunta. Ela pergunta se cada operadora tem a sua VCMH. Sim, cada operadora tem sua VCMH. Eu vou dizer exatamente o que é. VCMH não é índice de preço. Ele é um índice de despesa. Portanto, ele é afetada pela variação de preços e pela variação de quantidade. No caso da saúde, a quantidade se mede em frequência, que é o número de procedimentos que as pessoas fazem no ano. Procedimento é consulta, exame, tomografia, uma internação, coisas desse tipo. Por exemplo, o gasto com consultas depende do preço da consulta e de quantas consultas você faz. Esse que é o gasto em consulta. A despesa com consultas aumenta, mesmo que o preço do médico não mude nada, desde que você faça mais consultas, ou se interne mais, ou faça mais exames. Se aumentou 10% o preço da consulta, e as pessoas fazem 10% mais consultas, qual foi a variação da despesa? Foi o 10% de variação do preço, o 10% da variação da quantidade de consultas, mais o efeito da variação de preço sobre a variação de quantidade. Então, 10 mais 10 mais 1, 21%. Mas a inflação de preço foi só 10%. Então, não dá para se comparar VCMH com índices de preços, porque no VCMH tem quantidade. Nos índices de preços não tem quantidade. Eu vou ilustrar. Em 2019, as operadoras pagaram 173 bilhões de reais para as despesas de 47 milhões de beneficiários. Ou seja, a despesa per capita foi de R$ 3.676 em 2019. Em 2018, elas gastaram 160 bilhões, um pouquinho menos, mas tinha um pouquinho mais de beneficiários, 47,1 milhões. A despesa per capita em 2018 foi 3.393. Portanto, de 18 para 19, a despesa por beneficiário passou de 3.393 para 3.676, que dá um aumento de 8,3%. Esta é a VCMH, é a variação da despesa médica de 2018 para 2019, do conjunto de pessoas que tinham planos de saúde. Então, a VCMH mede a variação da despesa que as operadoras pagam para cada um do seu, em média, né, para cada um dos seus beneficiários. É despesa, não confunda com inflação, com variação de preço. E é por isso que ela é tão mais alta que a inflação. Entendi. Significa que em 2018, um beneficiário custou, em média, no ano, né, em média, R$ 3.393. Em 2019, custou R$ 3.676.
Legal. Aí você tem muita gente que fala, mas eu não fui nenhuma consulta, não usei nada, faz anos que eu não uso. Tá errado também, nós vamos falar isso daqui a pouco. Você quem vai falar sobre medicina preventiva. Tá errado não ir no médico também. Tá errado exagerar e tá errado no médico. Mas, Gato, perfeito. Gato, deixa eu te dizer o seguinte, tá errado sim, assim como tá errado aquele que diz, mas o uísque que eu tomo não subiu nada. Como é que a inflação da minha casa, do INPC, subiu 8%? Não é? Então, depende de cada situação individual mesmo. Você tem inteira razão. Perfeito. Gente, conseguiram entender? Vamos desmistificar um pouco, então, a questão da inflação médica com a inflação normal. E hoje, como você quem falou, existe uma agência nacional de saúde por trás, existem regras a serem cumpridas, então não é assim, vou inflacionar os números aqui. Tem uma pergunta muito interessante, acho que aqui do nosso querido Balista, o nosso grande colaborador, aí, um cara também, ele está falando aqui, eu acho que encaixa aqui, os reajustes para os recursos médicos são realmente repassados? Pois as operadoras reclamam que os serviços estão caros, os prestadores reclamam que recebem pouco. Uma boa pergunta, né? Ou seja, a clínica médica fala que recebe pouco, e a operadora fala que paga muito. E aí ele está perguntando isso para você, Sequim. Em casa que falta pão, todos reclamam e ninguém tem razão, não é? Então, eu acho que sim, você teve aí mudanças muito grandes na estrutura das despesas. Se olharmos aí há 20 anos atrás, os honorários médicos talvez absorvessem 35% a 40% de todo o gasto médico. Hoje, eles absorvem 17%. Houve, portanto, uma perda relativa. Não quer dizer que eles ganham menos. Quer dizer que outras despesas cresceram muito mais rapidamente. Que despesas são essas? Bem, novos exames, novas tecnologias, medicações muito caras. Tudo isso encareceu essa despesa toda, né? Então, nós temos que olhar esse conjunto perfeito das coisas aqui, né? Bom, então, já que nós estamos falando disso, a Laia pediu aqui para a gente mandar... Laia, a gente manda no seu privado depois o quadro do reajuste. Ela pediu para... Anota aí, Alessandra, para mandar para ela. Então, já que você falou disso, é o seguinte, domingo à noite, estamos em casa assistindo Fantástico, domingo espetacular da Record, programa de noticiário, aí vem lá, nem sei quem está hoje lá na minha época, porque eu não assisto Fantástico. Quem que é hoje, sabe, Alessandra? Eu não lembro lá. O apresentador lá, na minha época era o cara da MTV, agora nem sei quem está lá mais, e fala assim... Notícia importante para você, beneficiário de plano de saúde. A partir de amanhã teremos cobertura de quimioterapia ambulatorial, exame XPTO, a ANS colocou, blá, blá. Pô, legal, né? Tá tudo aplaude. Só que é o seguinte, isso aí tem um preço, custa caro. Não é à toa que na minha época, quando eu nasci, não faz muito tempo, 64, a expectativa de vida medida pelo IBGE, naquele ano era 48 anos. Sequinho, eu estou com 58, eu estou ganhando 10 anos à frente aí, já passei da expectativa de quando eu nasci. E agora nós estamos ficando mais velhos, tal. Então vem melhorando, a expectativa de vida hoje no Brasil é 76, 77 anos, então vem melhorando muitas coisas, né? Eu acho que o mundo atual é muito melhor que o anterior, mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, aí qual é o impacto que tem cada vez que é anunciado, que a gente fica feliz lá no domingo à noite, quando anuncia que a ANS incluiu mais uma coisa, mais um benefício, mais uma cobertura no rol de procedimento. O que isso impacta no reajuste? Você tem algum exemplo para dar para a gente? Temos sim. É um assunto muito importante esse também, e, em geral, também mal compreendido. Se chama isso de incorporar tecnologia. Ela normalmente acarreta mais despesas. Aqui no mundo todo, não é só no Brasil, não. Normalmente as pessoas acham que a tecnologia barateia. Mas, exemplo, se você acopla um GPS num trator que lavra a terra, o fazendeiro consegue medir a produtividade de cada metro quadrado.
e, portanto, entregar fertilizantes de acordo com o metro quadrado, a carência que tem lá. Essa tecnologia poupa fertilizantes, claramente, não há nenhuma dúvida. Mas, no caso da saúde, é um pouco diferente. Pensemos nesse remédio novo que chama Zolgensma, que é um remédio para atrofia muscular espinhal. A criança morre se ela não tem esse remédio, um outro que é igualmente caro. Um tratamento custa 4 milhões de dólares por criança. Não é pouca coisa. Agora, o que se espera é que a criança sobreviva em condições dignas, que não aconteceria se não tivesse a medicação. Um outro exemplo, as medicações contra o câncer, que você toma em casa, não precisa mais se internar. Elas custam uma fortuna, cada uma delas. Aumentam as despesas. Claro que elas têm benefícios para o paciente, pelo menos é o que se espera. Então, não há como a gente ser contra, individualmente falando, a introdução de tecnologias. Elas podem aperfeiçoar diagnóstico, encurtar períodos de tratamento, ter menores efeitos colaterais, reduzir sofrimento. Quem não deseja isso? Só um sádico, lunático, terraplanista que não desejaria esse tipo de coisa. Mas a pergunta, então, é: temos como pagar? O custo adicional é compensado pela melhora proporcional do resultado? Quem responde a essas perguntas é a avaliação de tecnologia em saúde. Por isso, a incorporação de tecnologia tem que ser precedida desta avaliação, para 2 finalidades. Primeiro, verificar a eficácia se resolve em laboratório, você não vai dar algo que não resolva nem em laboratório. E a efetividade se resolve quando aplicada em população que está, não há controle, como quando você aplica em laboratório. E o segundo, para verificar seu custo, para verificar a avaliação custo-benefício, custo-efetividade, se cabe nos orçamentos do setor público, se cabe no orçamento das pessoas, das empresas. Isso tem que ser feito. É, portanto, uma questão de escolha, ponderando, de um lado, custos, de outro lado, benefícios. É uma escolha que a sociedade tem que fazer, por lei do Congresso Nacional, ou por delegação da lei a quem ela achar que pode e deve. Note-se, no entanto, que incorporar uma tecnologia não afeta as mensalidades de imediato, dos planos individuais, porque é regulado uma vez por ano, e dos coletivos, porque é negociado também uma vez por ano. Então, não afeta de imediato, mas vai afetar no ano seguinte. Nota que as tecnologias incorporadas em saúde, elas vão sendo cumulativas. Nós fazíamos somente raio-x nos tempos que você era criança, Gato, eu já era quase que adulto. Depois disso veio o ultrassom, depois veio os exames por imagem, a ressonância magnética, a tomografia, o PET scan, etc. Mas todos eles são para diagnosticar. O fato de você ter introduzido essas novas tecnologias não tornou o raio-x obsoleto. O raio-x continua para verificar ossos, a ultrassom para verificar o bebê que está na barriga da parturiente, as ressonâncias e tomografias para ver as partes moles do organismo. Então, todos eles vão se acumulando. Então, mas não tenhamos dúvida que toda e qualquer despesa em saúde, mais dia, menos dia, vai afetar as mensalidades. Portanto, sejamos parcimoniosos no uso dos recursos médicos, porque usar em excesso é perdulário e se volta contra a gente mesmo. Perfeito. RH, anote aí, pesquise no Google, né? Porque antigamente, quando ia fazer pesquisa, tinha que ir lá na biblioteca municipal, pegar lápis, caderno, escrever e consultar a Barça.
Hoje tem o Google para tudo. Anotem aí, RH, Zolgensma. Anotem o nome desse medicamento aí, porque se cair na sua idade, já sabe o que vai acontecer. Mas vamos lá. E sobre aumento de tecnologia, eu vou contar a história do Carletão, meu amigo que jogava vôlei comigo em 1990, fez uma cirurgia de lesões complexas de joelho, ficou 60 dias com o pé para cima, e eu dolarizava as contas, né, para mandar para a matriz no exterior, ficou $800 a cirurgia dele. Hoje daria aí uns R$4.000 na época. Só que ele ficou 60 dias de pé para cima em casa, sem poder se mexer, demorou um ano para se recuperar. Hoje o cara faz uma cirurgia no joelho, sai andando no outro dia, no máximo, no mesmo dia, às vezes no outro dia, e só que custa 10 vezes mais que isso. Então, realmente, você tem razão. Aí, vamos aqui agora falar sobre um pouquinho, na sua opinião, e é importantíssima essa pergunta, você que está nos assistindo aí, quero registrar aqui a presença do pessoal do Grubase, Cida, não vi quem mais está aqui do Grubase, mas Cida, obrigado pela presença. Grubase é um grupo de RH importantíssimo, aqui tem 50 anos, Ceguinha, esse grupo de recursos humanos aqui da região. Vamos lá, na sua opinião, quais são os principais fatores que contribuem para os reajustes do plano de saúde? Já falamos um deles, que é o aumento do rol de procedimentos, mas fala um pouquinho para a gente, por que impacta, quais são as coisas que impactam? Várias coisas impactam os gastos. Os reajustes simplesmente refletem os aumentos de despesa. Então, se a gente quer combater reajustes, temos que pensar quais são os fatores que movimentam as despesas. Eu vou citar alguns deles aqui. Já dissemos a incorporação de tecnologia, bem-vinda, mas tem seus custos. Aumento da frequência com que a gente recorre aos serviços de saúde. Eu não quero culpar você ou a mim por aumentarmos os gastos por irmos buscar nossos médicos. Nós temos que ir sempre que necessário. Não vá quando não precisa. Desperdícios e mau uso do serviço da medicina. Isso é comum, existe no mundo inteiro. Nos Estados Unidos se estima que entre 25% e 40% do gasto é desperdício, que vem do mau uso. Por exemplo, o Brasil é campeão mundial na realização de tomografias per capita. Será que nós estamos fazendo, de fato, as tomografias necessárias? Ou estamos fazendo de curiosidade? Ou apenas para utilizar o equipamento que foi recém-instalado? Um outro fator é, se você pode resolver o assunto com um procedimento que custa pouco, mas você o faz com um procedimento que custa caro e dá o mesmo resultado, você produziu desperdícios, você produziu aumento de despesa que podia ter sido evitado. Por exemplo, em vez de você ir ao pronto-socorro, o pronto-socorro é um procedimento, é um uso caro da medicina. Em vez de ir para lá, se você for um consultório, você resolve igualmente bem 90% dos seus problemas com um gasto muito menor para o sistema de saúde. Então, nós temos que pensar nesse conjunto todo, desde mau uso, não usar quando precisa, usar em excesso. Todos esses são fatores que acabam, no fundo, produzindo perdas, desperdícios, despesas que se voltam contra a gente. Apenas alguns exemplos. A idade, obviamente, também aumenta as despesas com saúde, por suposto, né? Perfeito. Amigos do RH, quando surgiu a ressonância, eu era diretor de núcleo regional da Brasp, que era a Associação Brasileira de Autogestões, e nós fizemos um trabalho aqui de São Paulo para fazer um pacote de ressonância. Acho que foi R$720 cada ressonância no pacote. A gente estava empacotando lá porque estava muito caro realmente. E aí, nós recebemos uma empresa, que é o gestor de benefícios de uma empresa de sapatos do Rio Grande do Sul, uma grande empresa, tinha 10 mil beneficiários, e ele pagava lá R$1.800 uma ressonância. E ele ligou para mim, no meu trabalho, na empresa que eu trabalhava, e falou: Gato, me ajuda, porque aqui eu estou pagando 1.800, vocês estão pagando 700. E tal. E sabe qual a pergunta que eu fiz para ele, RH? Eu falei, bom,
quantas ressonâncias você tem por mês na sua população de 12 mil beneficiários? Ele disse 2. Falei, pois é. Aqui, num grande centro consumidor de São Paulo, eu tenho 5 mil pessoas e faço 20 por mês. Eu falei, pague os seus 1.800 e reze para que os médicos daí não peçam tanta ressonância. É bem claro, típico, é para exemplificar tudo que você está falando, né? Da questão da frequência. E aí, vamos falar um pouquinho agora de um outro assunto muito importante, que é, inclusive, vocês fizeram um seminário, né, sobre medicina primária, muito interessante, foi muito bacana, a gente participou aqui. E eu queria falar, e aí entra já o papel de nós aqui, gestores de recursos humanos, medicina preventiva, elas são uma forma de se reduzir bastante o impacto aí dos planos de saúde. Fala um pouco sobre a medicina primária ou medicina preventiva para a gente, por favor. Olha, eu costumo separar duas coisas. Uma, medicina preventiva e promoção de saúde. Por medicina preventiva, as pessoas normalmente entendem fazer exames. Examinar a próstata, examinar o intestino, examinar os seios, fazer um monte de exames. Precisa ter cuidado, porque esses exames custam. E você vai pagar por eles, a coletividade vai pagar. Então, os exames preventivos devem ser feitos de acordo com as recomendações das sociedades de especialidade, que diz mamografia a partir de certa idade, uma vez por ano, a cada 2 anos. Exame de próstata, igualmente, tem recomendações. Mas a jovem que não tem problemas de tradição familiar não tem que fazer mamografias todo ano, porque o câncer que é gerado por fazer tomografias todos os anos é em número maior do que os cânceres que poderão ser detectados por exame desse tipo. O exame preventivo diz: eu quero detectar cedo a doença, para evitar que se agrave. E o tratamento, portanto, é menos complexo, menos dispendioso. Está certo, dentro do que recomenda a medicina. O que eu acho que pode ter um resultado muito mais importante é você ir para o que eu chamo de promoção da saúde, que é um pouquinho diferente, né? A promoção da saúde vem do seguinte: todos os estudos indicam que a sua saúde, Gato, a minha, a do Rogério, a de você que nos ouve, depende de nós mesmos, depende do que fazemos, do ambiente em que vivemos, se é poluído ou não, do que comemos, do ar que respiramos. 50% depende disso. 20% é a herança genética, não podemos fazer nada contra isso aqui. 20% do meio ambiente. Tecnologia médica, 10%. Se é assim, nossa saúde depende de nós mesmos, do que fazemos, repito, do que comemos, da poluição do ar, dos agrotóxicos nos alimentos, dos microplásticos que ingerimos com peixes pescados no mar, porque os microplásticos hoje estão separados pelos ares e mares. Depende um pouco de nossas emoções, se cultivamos raivas, ódios, ou se amamos e perdoamos. Tudo isso é que eu chamo de promoção da saúde. Veja você que há uma epidemia de doenças crônicas no mundo, alertado tanto pela Organização Mundial da Saúde, até mesmo pelo Fórum Mundial de Davos, que cuida de economia, está preocupado com esse crescimento de doenças crônicas. Um deles é a obesidade, que vem crescendo de forma alarmante, e com ela nascem muitas doenças. Ou seja, afeta os gastos com saúde. Se incorporarmos novos hábitos saudáveis e reduzirmos os não saudáveis, poderemos ter vida longa, evitando doenças. Ou se você já tem a doença instalada, ela impede que se agrave, ela pode até mesmo ser remida. Alguns estudos que indicam isso.
teremos mais saúde, possivelmente gastaremos menos com saúde, né? Promoção de saúde. No entanto, parece que é muito difícil a gente mudar de hábitos. Eu preciso de horas para explicar por quê. Eu diria apenas o seguinte, que você precisa conhecer a fisiologia, como os hábitos ruins afetam a sua fisiologia, como hábitos bons alimentares, por exemplo, mudam essa fisiologia para o seu bem. Então, precisamos conhecer, precisamos saber que existem alternativas e como as alternativas atuam no seu organismo. E precisa mais do que isso, porque quando agimos por hábito, nós agimos comandados pela parte baixa do cérebro, chamado cerebelo, que é a parte mais primitiva. Reagimos automaticamente porque o cerebelo comanda. Quando temos que fazer escolhas e tomar decisões, quem comanda é o nosso córtex pré-frontal. Então, nós temos que nos educar, fazer um esforço grande durante um certo período de tempo para incorporar as coisas saudáveis como novos hábitos, fazê-los baixar para o cerebelo, porque a partir daí eles se tornam hábitos, serão, portanto, seguidos sem tanto sacrifício. Eu pergunto, é muito difícil fazer isso? Eu acho que não. Nós não podemos ficar passivos diante dessas mudanças. Nós temos que agir. Eu acho que a promoção da saúde, em casos também a prevenção de doenças, pode ajudar muito a conter essa escalada das despesas. Perfeito. Então, aí entra o papel do gestor de RH que nos assiste de promover a saúde na sua empresa. Dá para fazer muita promoção de saúde, dá para começar a educar os beneficiários a mudar seus hábitos e comportamentos em relação à sua saúde. Tem muita coisa para ser feita. A gente aqui na nossa empresa, assim como o pessoal da Alper, trabalha muito com isso para fazer com que o RH seja um agente de educação e transformação e promotor de saúde dos beneficiários. Nesse caso, também, a pandemia trouxe algumas mudanças de comportamentos. Uma delas foi a telemedicina. Na avaliação do IES, essa mudança de comportamento é positiva e é sem retorno? Muito positiva, eu espero, torço e ajo para que ela, de fato, não tenha retorno, ela permaneça. Para isso é necessário que ou o Congresso Nacional aprove uma lei permanente autorizando a telemedicina, ou o Conselho Federal de Medicina edite uma resolução permitindo o uso e dando os limites dessa. A telemedicina assustou um pouco os médicos no começo. Diziam, isso vai tornar a relação fria, porque a minha relação com o paciente vai ser eu e a tela. Ele e eu na tela dele. É algo frio. Não é isso. A relação fria ou não, o calor humano, não depende do veículo que você utiliza. Você pode perfeitamente estar em consultório e o médico nem olhar para a sua cara, mal te dar bom dia, nem perguntar como você vai e sua família. No contato presencial, num contato à distância, ele pode perfeitamente ter e transmitir esse calor humano. Mas a telemedicina democratiza o acesso à saúde. Pense numa região distante de qualquer canto da Amazônia, que não tem um hospital e um médico de boa formação, num raio de 500 quilômetros. Ora, tem um médico lá que conhece alguma coisa de medicina, mas ele está com um caso complicado. O que ele pode fazer? Acionar a chamada teleinterconsulta. Liga para um grande centro especializado em São Paulo, e se ele falar inglês nos Estados Unidos, e se ele falar um inglês indiano, ele pode consultar equipes médicas na Índia, para saber quais são os procedimentos, como ele diagnostica e quais são os procedimentos mais recomendados para aquele caso. Ou seja, a telemedicina leva a tecnologia para os locais mais distantes, com menos disponibilidade de infraestrutura, permite acesso
e permite acesso sem precisar de deslocamentos, sem gastos, etc. Então, é sem retorno? Eu espero que sim, porque ela é boa, é positiva para nós, ela democratiza o acesso, ela leva o conhecimento médico para os locais mais distantes e afastados das nossas sociedades. Não podemos ser contra. Eu acho que o temor que os médicos tinham no começo, algum deles certamente fundado, outro produto de imaginações, de assombrações que existem e assustam apenas aquele que os tem. Precisamos dirimir essas assombrações. Eu acho que o exemplo durante a pandemia ajudou muito a sentar os ânimos e dizer, caramba, é um bom instrumento, precisamos utilizá-lo. Perfeito. Concordo em gênero e grau. A gente já está sentindo resultados aqui. Eu vejo amigos, os nossos funcionários da nossa empresa utilizando tranquilamente e com um resultado bem satisfatório. Sei que nossa última pergunta para finalizar o debate, que já chegou, então, ao fim, está chegando ao fim aí, é uma pergunta e eu gostaria que você olhasse no olho dos gestores e recursos humanos que estão aí, nas pessoas que trabalham com plano de saúde, que gostam de saúde suplementar, que utilizam no dia a dia. Como nós, não só esses gestores, empresários, temos algo que a gente possa fazer nas nossas empresas para auxiliar na redução dos custos dos planos de saúde? Tem sim, muito, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu até diria mais, que as empresas e gestores de RH, estamos falando para vários deles aqui, têm a obrigação de fazer, não só podem, têm que fazer. Apontar para os altos e reiterados reajustes é apenas um passo muito pequeno, ajuda pouco só a reclamar, muito menos adotar uma postura passiva de simples espectador diante do que talvez as pessoas imaginem como algo inevitável. Não é inevitável. Como eu disse antes, a tendência é de crescimento das despesas com saúde, sempre pelos vários motivos já citados que vocês todos conhecem, mas está ao nosso alcance, ao alcance de vocês, RHs, das empresas, especialmente das empresas que têm 70% dos beneficiários. Está ao alcance dessas entidades conter a velocidade de crescimento. E não é desejando que as pessoas partam para outra vida muito jovens, não. É agindo mesmo. Entre as medidas, as preventivas que eu já citei, com as cautelas que eu já recomendei, mas especialmente a promoção da saúde. Se a saúde depende de nós mesmos, do que fazemos, dos alimentos que ingerimos, dos poluentes, dos microplásticos, etc., nós temos que evitar essas situações aí. Disse um ex-executivo do setor de alimentação num lançamento do movimento chamado Empresa Saudável, que os empresários reclamam dos altos reajustes, com razão, mas não estão conscientes de que boa parte dos problemas de saúde dos seus colaboradores nascem dos alimentos que são postos à mesa nos restaurantes das firmas, todos os dias. Então, se você está descontente com o reajuste, olhe porque você está servindo à mesa. Veja se é uma refeição saudável, que dá energia e prazer, ou se, ao contrário, acrescenta problemas na saúde das pessoas. Isso pode ser mudado, isso tem que ser mudado para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para encurtar os finais de vida vividos na cama com incapacidade. Basta incorporar um novo hábito por semana, por exemplo, incluindo mais frutas, mais verdura nos pratos diários, reduzindo as porções de proteína animal, eliminando por completo os ultraprocessados, porque eles só têm caloria, não têm nutriente nenhum, e estão cheios de aditivos que te fazem mal. Evitar os açúcares,
você ter uma ideia de como você lembrar dessas coisas no dia a dia, tem uma regrazinha muito, muito simples, que diz o seguinte: coma se você puder descascar, mas se tiver que desembalar, tirar de lata, de saquinho, fuja, não coma essas coisas aí que vão te fazer mal. O nosso corpo vai te agradecer. O meio ambiente será mais limpo e sustentável. Os colaboradores das empresas serão mais saudáveis, mais satisfeitos, mais alegres, mais produtivos. Está ao nosso alcance. Eu até, se me permite, Gato, vou dizer que conheci um site que chama www.seed, semente em inglês, número 4, life.com.br, que trata desses assuntos. Tem um blog que traz aí notícias dos últimos avanços científicos em vários locais do mundo sobre o poder dos alimentos, o poder positivo se alimentos saudáveis, negativos se não saudáveis, os alimentos que são anti-inflamatórios dos alimentos que são inflamatórios. Dê uma olhada, consulte, olhe e comente, que acho que pode ser muito, muito interessante, Gato. Nós vamos colocar no site da GRH, pessoal, esse endereço aqui, que é muito importante aí para você que é gestor de recursos humanos. A gente vai colocar no chat aqui e também no grupo da GRH. Tem uma pergunta de um amigo aqui que pediu para não falar o nome. Ele falou que, então, depois do seu comentário, ele está esperando cerveja dar em árvore, para ser natural. Ele tem que abrir o lacre. Não, olha, as indicações médicas não recomendam, as últimas, há muita polêmica se o álcool ajuda ou não ajuda. Alguns que dizem que o álcool, em certas doses, pode ser benéfico, que torna mais amigável, mais relaxado, etc. Mas, em particular, a cerveja é um alimento, não é? É natural, é fermentado. Olha aí, gente. Não pode ser cerveja de muito açúcar, dá muita energia à disposição. Então, tome com moderação. Tá bom. Pessoal, bom, tivemos uma aula aí sobre reajuste com o Sequim, né? A gente vai trazer na próxima live um outro assunto muito importante também. A gente já está negociando. E eu queria dizer que foi um prazer enorme te receber aqui. Vou deixar o Sequim, você dar suas considerações finais. Depois o nosso presidente, aí, Rogério, da AGRH, também vai dar algumas palavras. Por favor, suas considerações finais, Chico. Não, perfeito. Eu acho que esses temas que eu abordei aqui no final são temas que se discute hoje nos principais centros sérios de investigação. O Lancet, que é a mais prestigiosa revista de medicina do mundo, por exemplo, tem vários artigos sobre isso. E fez uma comissão junto com o I, que é uma entidade norueguesa, sueca, preocupada com alimentação e impactos no corpo e no meio ambiente. Essa é a fronteira da ciência, não há ainda resultados ditos com evidências científicas do chamado duplo cego, em ensaios laboratoriais duplo cego, randômico, etc. Mas há um movimento crescente nesta linha. Eu acho que o que está se passando nas sociedades mostra que temos algo de profundamente equivocado na maneira como vivemos hoje. Eu queria parabenizar o AGRH por esta iniciativa. O assunto é muito relevante, muito interessante. Agradecer em particular a você, Gato, que conduziu, ao Rogério, a todos vocês que nos ouviram, e dizer: o IES está de portas abertas para receber comentários de vocês, sugestões, olhem nossa produção científica, examinem, comentem. E eu queria agradecer a todos com a atenção com que nos ouviram. Muito obrigado. Gratidão, Sequim. A Alessandra está colocando aí o site do IES no blog, também vai colocar lá no WhatsApp do AGRH. E você que não é associado, associe. Presidente, com a palavra, você. Legal, Gato, muito obrigado. Obrigado pela essa condução, mais uma vez, excelente. Sequim, maravilhoso você estar junto com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, o seu vasto conhecimento e experiência profissional.
você nos deu, na verdade, uma aula maravilhosa de vida, não só a vida financeira, né? Uma vida que a gente estava conseguindo, estava conversando até nos bastidores um pouco, né, sobre aquela questão assim, poxa, o que nós temos que fazer de prevenção, corrente do bem, mudar os nossos hábitos saudáveis, alimentares, os gestores começarem a administrar, o futuro está em nossas mãos, não está na mão dessa próxima geração, está nas nossas mãos, e como fazer isso, né? E os cálculos, eu estava brincando aqui que eu tenho IFB, né, Índice Financeiro de Bolso. Quando você falou, eu falei, olha, aqui esse índice não tem como, né? Ele bate aqui tremendamente, né? E os gestores todos que nós estamos trabalhando aqui, e essa informação é muito importante, né? Muitos gestores não sabem essas informações, não sabem como traduzir. O trabalho que a RG Life, a OA Benefits vem fazendo com a gente também, principalmente de trazer os gestores esses conhecimentos, esses dados, interpretar esses dados, fazer a prevenção, como fazer isso dentro das empresas. Você falou em alimentação, é importantíssimo isso, não só dentro das empresas, mas nossos empresários pensando desta forma, e nós pensando em nossos lares, qual é a contribuição, não é uma contribuição só do governo, é nossa. Eu acho que é aí que está esse raciocínio social, a nossa ação social. Então, eu acho que entra muito isso, sabe, Sequim? E aproveitando em ação social, eu queria colocar o seguinte, eu queria até compartilhar com vocês que nós estamos com uma ação social, não sei se vocês estão vendo essa ação que nós estamos mostrando aqui, né, começamos hoje com esse trabalho, de colocar todas as nossas ações aí dentro de uma campanha de cestas. Na verdade, é uma campanha de 1.000 cestas diferenciadas com a Real Cestas aí, né, uma ação social da GRH com todas as empresas ou pessoas que queiram participar com a gente e voltar a essa ação maravilhosa que nós estamos fazendo, iniciando hoje, com R$ 65,00 de contribuição, e as empresas estão fazendo essa atividade para que a gente possa administrar ela corretamente. Então, vejam-se que dentro desse contexto todo, né, que é importante a gente estar voltando a essa atividade. Então, a campanha lançada hoje, né, para as demais empresas, o que você falou, é um dos nossos trabalhos. Então, a gente vem falando de saúde, né? Vamos lá, saúde, alimentação saudável, negócio, cultura. A GRH, na próxima semana, ela também traz aqui para o grupo uma palestra na quarta-feira, né, que um pouco muda, o dia 21/7, construindo uma cultura de valor. Então, veja, o que a associação vem propiciando aos nossos associados e não associados, igual o Gato falou, venha nos associar com a gente, participar de outros cursos e outras coisas, e nós estamos lançando. Então, mais uma vez, aqui, junto ao grupo todo, de deixar a diretoria comentar, meu muito obrigado por esse tempo, por esse conhecimento, e eu tenho certeza que nós vamos fazer mais convites, né, Gato, a ele, para retornar aqui com a gente, e você me fez lembrar uma pessoa muito querida, igual eu comentei no início, né, pelo sobrenome, de pessoas assim como você, sérias, pessoas que colocam o seu conhecimento, e uma coisa muito legal, essa humildade que você tem, Sequim, para nós é uma lição de vida, e é aquilo que a gente prega, a humanidade, humanizar, e falar algumas coisas em tons suaves e explicativos para a sociedade. Então, mais uma vez, Gato e Sequim, muito obrigado. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Então, tá bom. Pessoal, encerramos por aqui com a palavra do nosso presidente, mais uma webinar. Muito obrigado a todos os gestores RH. Vamos lá para a Folha, vamos lá para o Cargos e Salários agora, vamos lá pagar a fatura do plano de saúde, né, Sequim? É isso aí. Encontraremos no próximo mês. Sequim, gratidão, Eliane falando que você é sensacional. O pessoal adorou o debate aqui no chat, todo mundo te agradecendo demais. Teve gente que falou que sempre não sabia o que era a questão dos exames. Espetacular, muito bom, muito bom. Obrigado, Sequim. Obrigado, amigo. Até a próxima. Rogério, mais uma vez, obrigado. Sueli, Alessandra, Val, todos vocês, Elaine, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.